Palavra Final, com Alexandre Garcia. Olá, minha amiga, meu amigo, hora do nosso encontro nesta quinta-feira, dia 18 de dezembro. É dia da língua árabe hoje. A língua árabe é falada aí por uns 400 milhões de pessoas. É língua oficial em 26 países, mas é falada em 58 países. Eu anotei aqui algumas palavrinhas, né, que vêm do árabe, que a gente usa todos os dias. Algarismo, algoritmo, xadrez, assassino, arroz. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui que eu estou dizendo. Almofada, azulejo. E mais importante de tudo, zero. Foram os hindus que criaram o número nada. Mas os árabes que trouxeram para o Ocidente. E resolveu tudo, né? Inclusive o mundo digital. A existência do zero, importantíssimo na matemática. Bom, queria que as pessoas fãs de Glenn Miller disseram: olha, o avião já foi achado no fundo do Canal da Mancha. Eu mencionei o outro dia que não se havia achado o avião até agora, em que sumiu Glenn Miller, em 1944, 44. Bom, Moonlight Serenade, Chattanooga Choo-Choo, String of Pearls, In the Mood, Glenn Miller. E o senador Heinz hoje falou comigo, eu estou no Rio Grande do Sul. Olha só que interessante. O governo anterior pediu para a Marinha fazer levantamento batimétrico, né, a profundidade do porto de Torres, futuro porto de Torres. Acharam, confirmaram uma pesquisa feita por Pedro I, que contratou engenheiros espanhóis para descobrirem o melhor local para fazer um porto entre Buenos Aires e Rio de Janeiro. Torres, Rio Grande do Sul. Eu respondi para ele: olha, pega o lado norte do Rio Grande do Sul, que é a grande produção industrial também, fica pertinho daquela área, Caxias do Sul, Bento Gonçalves, que é um polo industrial, né? Bom, vamos aos assuntos de hoje. Lembre-se de se inscrever se ainda não fez isso, e ao final de deixar o gostei ou não gostei. Então, vamos à conversa de hoje. Primeiro assunto: Eduardo Bolsonaro perdeu o mandato por decisão da direção da Câmara, porque, afinal, ele já tinha faltado mais de um terço das sessões. Diz que perderá o mandato quem faltar mais de um terço das sessões deliberativas, pois ele faltou 81% das sessões deliberativas. Em 78 sessões, ele faltou a 63. Ok. Agora, a mesa diretora, ou a Câmara dos Deputados, de cócoras, cassou o mandato de Alexandre Ramagem. Entre obedecer à Constituição, que o presidente da Câmara, Hugo Motta, brandiu imitando o gesto de Ulisses, né? Quem desobedecer a essa Constituição, quem trai a Constituição, é um traidor da pátria. Entre cumprir a Constituição, no artigo 55, inciso 6º, ou inciso 6, parágrafo 2º, só por maioria absoluta da Câmara ou do Senado pode alguém condenado pela justiça, transitado em julgado, ser cassado. É parágrafo 2º, não é 3º. Então só queria fazer esse registro lamentável, mais um lamento da pseudodemocracia brasileira. A democracia carece de quem a mantenha. Bom, e o dia de hoje amanheceu com 52 mandados de busca e apreensão com a Polícia Federal, mais
mandados de prisão também. 16 prisões preventivas. São Paulo, Distrito Federal, Paraíba, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Pernambuco. Desvios do INSS roubando dos idosos. Aquela vergonheira. Um dos que foi incluído no mandado de busca e apreensão, o relator é o ministro do Supremo, André Mendonça. O senador pelo Maranhão, PDT, o Everton Rocha, que seria uma espécie, segundo a Polícia Federal, de apoio político ao careca do INSS. Aquele que teve a companhia na executiva do voo Latam 8148, em 8 de novembro do ano passado, de Guarulhos para Lisboa. O Lulinha. Né? E agora a gente fica sabendo, hoje ficamos sabendo que houve pagamentos para uma amiga empresa da amiga do Lulinha, que já está de tornozeleira, Roberta Luxinga. Tem lá uma pessoa que recebe 300 mil por mês de mesada por 5 meses. Dá 1.500.000. Né? Ele está sendo chamado lá de filho do rapaz. Faz a gente lembrar o filho do amigo do meu pai, né? O amigo do meu pai. Filho do rapaz. Enfim, Lula tem uma declaração dele dizendo que se meu filho estiver envolvido, será investigado. Engraçado, né? Ele diz isso, mas na prática foi os integrantes da CPI, da Previdência, que tentaram convocar Lulinha, foram impedidos por uma maioria governista. E Lulinha perdeu a oportunidade de esclarecer tudo. Pois é, vejam essa situação dos políticos brasileiros. Um senador pelo Maranhão é alvo de busca e apreensão. 2 dias depois, que lá no Rio de Janeiro, está lá a busca e apreensão do presidente da Assembleia, o Rodrigo Bacelar, né? Um deputado federal, Antônio Doido, do MDB, do Pará, aquele que jogou celular pela janela do bloco do apartamento funcional da Câmara, lá na Asa Sul de Brasília, né? E um desembargador do Tribunal Regional Federal do Rio de Janeiro foi preso. Esse é o exemplo que a elite está dando. Essa é uma elite política. Qual é o exemplo que vão dar o pessoal que mora na beira da estrada, quando o caminhão capota, cai a carga e saqueia uma carga? Né? Esse é o país. Esse é o país em que vivemos. Bom, tem mais um assunto importante aqui que eu tenho que passar para vocês, né? Lula disse que vai vetar o projeto de lei aprovado na Câmara, aprovado no Senado, da dosimetria, assim que chegar na minha mesa, disse Lula. Isso confirma que Lula tem pressa de resolver isso. Ele veta e ainda dá tempo de voltar para o Congresso e derrubar o veto. Certamente vai derrubar, porque a maioria foi uma maioria pesada na Câmara e no Senado. Então, certamente vão vetar. O Lula podia ficar segurando o tempo que ele precisar, tem um limite, mas empurrar para o ano que vem. Não, mas vai decidir, talvez ainda pegue o Natal de gente que já cumpriu pena e vai embora para casa. Né? O que confirma que há... Confirma não, todo mundo já sabe do acordo em que os governistas evitaram atrapalhar a votação na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e também no plenário do Senado. E aí todo mundo fica pensando, puxa, é um dos bodes, né? A Magnites, que foi um bode retirado, e teve a contrapartida da retirada do bode. Por exemplo, o Renan Calheiros está furioso com isso e diz que o governo fez acordo para dar peru de Natal aos golpistas, em troca de aumento de arrecadação, de aproveitar
aumentar a arrecadação. O que está sendo aprovado aí é mais imposto para o juros sobre o capital próprio, né? Menos 10% de benefícios fiscais, aí paga a aposta, recebe mais tributação e folha de pagamento. Não entrou a desoneração. Absurdo, aqui no Brasil a gente tem que pagar imposto para poder dar emprego. É incrível. E só para lembrar, né, nessa discussão de ontem no Senado, o que resolveu tudo, precisou um juiz de carreira, juiz federal de carreira, lá do Paraná, da 13ª Vara, agora é senador, Sérgio Moro. Foi a emenda dele que salvou tudo, porque estavam dizendo não vai poder porque pode beneficiar narcotraficante, grandes criminosos comuns. Ele botou lá uma emenda dizendo, olha, isso se refere a perseguidos políticos. Ele usou outro termo para evitar, mas crimes políticos. Também não deve ter sido, né? Porque o Brasil que tem crime, um país que tenha crime político não é exatamente uma democracia. O senador Alessandro Vieira foi também muito enfático na história de tem ministro do Supremo que vai receber a compensação, já recebeu, então houve um acordo para passar esse projeto. Ele mesmo votou pelo projeto, com declarações muito sensatas, aliás. Então é isso. De Santa Cruz do Sul, Alexandre Garcia. A palavra final com Alexandre Garcia.